dia, pessoal. Eu sou a Vânia, psicóloga aqui da CM. Vim falar com vocês sobre racismo nesse dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. E basicamente hoje a gente vai falar sobre as estruturas aí do racismo, que são três: o racismo estrutural, institucional e o crime de ódio direto, tá? Então, para entender, a gente precisa ir lá no passado, para entender o que aconteceu com a população negra. A gente sabe que ali da África foram retirados à força aí para os nossos continentes, foram jogados nos porões dos navios aí, tirados de vários países diferentes, separados das famílias, e foram atravessando em condições precárias aí o Atlântico até aqui. Muita gente nesse processo faleceu, morreu, passou fome, passou sede, e os poucos que sobreviveram aí a essas viagens, foram fortes para sobreviver às viagens, passaram por coisa ainda pior em terra, foram escravizados aí, foram feitos de burros de carga, foram torturados e tiveram aí toda a sua história aí destruída, né? Hoje ninguém sabe, você sabe que você tem origem africana, mas você não sabe de que país você veio, você não sabe a sua ancestralidade, a sua descendência, porque tudo isso foi arrancado das pessoas, né? Nós sabemos que isso durou muito tempo, por várias situações na história aí as pessoas buscaram a sua liberdade, os negros se juntaram, tanto aqui no Brasil com o movimento de Zumbi dos Palmares, entre outros, lógico, né? Como os direitos civis americanos, a guerra civil, várias tentativas foram feitas aí e novamente essas pessoas foram aí massacradas, elas foram mortas, elas foram destituídas de tudo que elas tinham de humanidade. Por muitos anos isso aconteceu, até ver essa pseudo-liberdade aí com o fim da escravidão, em que as pessoas foram simplesmente jogadas para fora da vida que elas conheciam, sem direitos, com sua família, sem um lugar para ir, sem dinheiro, e aí elas mais uma vez foram colocadas à margem da sociedade, que a gente sabe se constitui aí, que a gente chama de favela, de comunidade, que essas pessoas se juntaram em lugares que não dão condições básicas aí para as pessoas viverem, mas elas deram um jeito de sobreviver e foi a forma como elas conseguiram fazer isso. Socialmente falando, em questão de sociedade, a gente ainda mantém essas pessoas à margem, elas ainda estão separadas do resto, ainda são mal vistas. É isso que a gente chama de racismo estrutural. Pouca chance tem uma pessoa que vem de lá, a não ser que ela batalhe muito, ou uma chance diferente de uma pessoa que está fora dessas estruturas que se construíram sobre a população negra. Então, a gente entendeu um pouco o que é o racismo estrutural e agora a gente vai para o racismo institucional, que é a continuação dessa segregação, dessa separação, que a gente percebe aí feito por lugares. Por exemplo, a gente viu aí há um tempo atrás um shopping que impediu crianças de uma escola que é da periferia de entrarem naquele lugar. A própria polícia que marginaliza, que joga um olhar diferente para as pessoas negras aí, que trata diferentemente essas pessoas. Agentes de segurança dos lugares, quando vê uma pessoa negra entrar, fica de olho, fica achando que quer roubar alguma coisa. Aquele olhar que tem maldoso sobre a população negra está nas instituições e vem para o próximo passo, que é o terceiro, que a gente chama de crime de ódio direto, que é o racismo praticado no dia a dia, que é quando as pessoas negras têm seus direitos violados aí, ou retirados, são violentadas, são insultadas diretamente por pessoas ou por lugares no geral, ou por situações no geral. Isso acontece no nosso dia a dia, a gente precisa refletir sobre isso, principalmente no seu dia a dia e nas suas atitudes, porque, como eu falei, o racismo ele vem de uma estrutura para uma instituição, para o indivíduo, então todos nós estamos à mercê disso. Perceba a representatividade negra, que ela vem de muito tempo marginalizada. A gente tem uma coisa um pouco diferente, pouco lugar, poucos nichos aí de diferenças, de construção da imagem da pessoa negra como alguém que pertence à sociedade, uma pessoa que tem direitos como nós, mas a maioria ainda tem aquela estrutura que a gente está narrando aqui de marginalização, de criminalização de pessoa inferior, representada até nas nossas novelas, aí nos filmes, na nossa televisão, no nosso dia a dia. Isso aí cria uma influência sobre você e muitas vezes você vai ter um pensamento racista. O que a gente precisa entender é que ele vai surgir porque a gente tem essa estrutura tanto quanto as outras pessoas têm. O que a gente precisa é refletir sobre o que a gente está pensando e não praticar o racismo, combater ele aqui dentro e aqui fora. Então não seja conivente quando você vê que está acontecendo algum tipo de situação em que o racismo é claro ou que ele está indireto. Não seja conivente, combata isso, converse, né? Critique, apoie a pessoa que precisa de apoio, né? E principalmente entenda que a gente precisa mudar, como essa lei de cotas que a gente tem, ou coisas que vão
a própria representatividade. Nós tivemos um grande herói negro aí, né? Nós tivemos princesas negras na Disney, estão começando a surgir e a gente precisa apoiar isso, né? A Moana, a Tiana, teve Pantera Negra, tem alguns aí que estão com um destaque muito maior. A própria ideia, ela precisa ser mudada e a gente só vai mudar se a gente pensar que nós temos isso aqui dentro e nós temos que mudar isso também, tá? Então esse é o recado que eu tenho para vocês. Reflitam, é importante. O racismo, ele tá muito pregado ainda por aí, ele ainda tá muito descarado e a gente precisa tratar ele como o crime que ele é, certo, gente? Eu fico por aqui.